Olá pessoal, aqui quem fala é o professor André Zuber, da disciplina de Termodinâmica 2, do curso de Engenharia Química da UTF-PR Campus Francisco Beltrão. E hoje eu vou ensinar para vocês como calcular o equilíbrio de fases de uma substância pura usando o programa XSOS para Excel. Bem, o exercício que a gente pretende resolver hoje é o seguinte: a gente precisa plotar a fugacidade e o coeficiente de fugacidade do vapor d'água puro saturado em função da pressão para uma faixa entre 0,1 bar e 45 bar. Para isso, nós precisamos utilizar a equação de estado Peng-Robinson disponível no pacote XSOS para tentar resolver esse problema. Bem, para começar a resolução desse problema, você deve ir no Moodle da disciplina. No Moodle da disciplina de Termodinâmica 2, procure pela pasta Exercícios em Excel. Este exercício corresponde à aula 9, exercício exemplo 01. Depois de ter descarregado esse exercício, você vai encontrar a seguinte tela. Aqui, ó. Cálculo da fugacidade da água na fase vapor, na condição de vapor saturado usando a EDE Peng-Robinson. Bem, pessoal, para resolver esse problema, inicialmente você tem que lembrar que o XSOS tem um certo formato para inserção dos seus parâmetros. Então, você consegue observar aqui que nós já temos pré-formatado aqui no nosso Excel algumas coisas importantes, como, por exemplo, o valor do R, e aqui a gente também tem uma matriz em vermelho contendo algumas variáveis importantes para a água, como, por exemplo, a temperatura crítica, a pressão crítica da água, o ômega e o parâmetro KIJ para a água. Então, a gente precisa, para a equação de Peng-Robinson, fornecer estes parâmetros para que a equação possa calcular coeficiente de fugacidade. Bem, observe, para você encontrar os valores de temperatura crítica, pressão crítica, ômega e KIJ, você pode fazer isso utilizando o ThermoSolver. Bem, se você já tem o ThermoSolver instalado, eu estou abrindo aqui o meu, basta clicar em Species Database e procurar pela água. Aqui, ó. Vamos lá. Água. Observe que ele já dá aqui para mim todos os valores nas unidades correspondentes. Então, basta fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Cuidado, muitas pessoas trocam aqui o valor da pressão crítica com a temperatura crítica. Então, primeiro você insere a pressão, depois a temperatura, ok? O parâmetro ômega, o fator acêntrico, aqui que é 0,344. E o parâmetro KIJ nós vamos considerar como nulo, uma vez que temos apenas uma substância pura, que é a água. Bem, outro detalhe, pessoal. Se vocês observarem aqui, a nossa matriz de parâmetros já está pronta. Bem, nós precisamos lembrar que o problema pede para a gente calcular a fugacidade e o coeficiente de fugacidade para a água na condição saturada, de vapor saturado. Ou seja, a gente está em um equilíbrio líquido-vapor com a água. Então, é interessante você começar da menor pressão possível, a menor pressão estipulada no problema, que nesse caso é 0,01 bar. Então, vamos começar por 0,01 bar. Bem, observe aqui que eu tenho algumas colunas importantes. Eu tenho uma coluna de temperatura, eu tenho uma coluna de pressão, que eu acabei de inserir 0,01, eu tenho um Y, e aqui vai funcionar como a fração da minha substância. Como eu estou trabalhando aqui com vapor d'água puro, a minha fração da substância vai ser sempre 1, certo? Aqui eu tenho ln de φL, que corresponde ao coeficiente de fugacidade do líquido. Lembre-se, o XSOS sempre vai retornar ln do coeficiente de fugacidade. Então, aqui é o ln, ok? ln do coeficiente de fugacidade do líquido. Tenho também o ln do coeficiente de fugacidade do vapor. E aqui uma outra coluna que eu já vou explicar o que é. Bem, inicialmente,
eu não sei qual é o valor da temperatura em que a água se encontra na saturação. Bem, eu tenho a pressão, tenho a fração, mas não tenho a temperatura. Então, eu vou arbitrar uma temperatura. Vou dar uma estimativa inicial. Vou colocar aqui, 273,15, certo? Para a gente tentar calcular com temperatura, com essa pressão e com essa composição, cada um dos coeficientes de fugacidade da água. Bem, aqui, observe o que eu vou fazer. Muita atenção, hein? Para inserir a equação de Peng-Robinson, eu preciso clicar nessa célula e inserir um igual. Bem, para chamar o cálculo do Ln de fugacidade da fase líquida, eu escrevo PR, que é Peng-Robinson, Ln de φ, L. Então, essa função do Excel, que está lá no XSOS, vai calcular o Ln do coeficiente de fugacidade da água na condição de líquido usando a equação de estado Peng-Robinson. Bem, aí eu insiro dois parênteses, um que abre e um que fecha, e basta clicar aqui neste botão de Insert Function. Ao clicar no Insert Function, vai aparecer essa janelinha onde eu tenho que inserir todos os parâmetros referentes à equação de Peng-Robinson. Então, eu tenho que inserir aqui o valor do R, e aqui é muito importante pressionar F4 do seu teclado. Observe o que vai acontecer aqui. Ao clicar o F4, eu fixo o valor de R nesta célula. Ou seja, posteriormente eu vou poder arrastar para outras pressões e o valor do R sempre ficará fixo aqui, nesse caso, na célula C4. Tudo bem? Bem, feito isso, eu dou um Enter. Vou especificar a minha temperatura, que eu arbitrei como 273. Não preciso colocar o F4, porque ao arrastar eu vou ter outras temperaturas. Pressão. A pressão aqui corresponde ao 0,01, também não precisa F4. X. O X corresponde à fração de água líquida. Como eu tenho água pura, ela corresponde a 1. Aqui, pessoal, observe a minha jogada. Eu não consigo clicar no 1, que deveria estar aparecendo aqui. Então, eu coloco ele embaixo e com a seta do teclado, coloco para cima. Pronto. É na D14 que eu tenho a minha fração 1. E, por último, os parâmetros. Atenção. Os parâmetros correspondem àqueles valores necessários para efetuar o cálculo dentro da equação de Peng-Robinson. Então, basta marcar as células C7 até a C10 e lembrar de apertar o F4 para fixar esses valores. Ao apertar o F4, observe que aparece um dólar antes do C e um dólar antes do número. Da mesma forma como um outro valor, um dólar antes do C, um dólar antes do número. Isso fixa essa matriz dos parâmetros. Bem, aperto o Enter e pronto. Se você observar aqui, eu já tenho entre colchetes o meu valor do Ln do coeficiente de fugacidade do líquido. Basta clicar OK e pronto. Então, este valor aqui já foi calculado pelo XSOS utilizando a equação de Peng-Robinson para a fase líquida. Para a fase vapor, eu faço a mesma coisa, só que a função vai ser alterada. Então, eu tenho que colocar Peng-Robinson, Ln de φ do vapor, certo? Coloco o parênteses que abre e outro que fecha. Feito isso, clico aqui com a setinha do mouse em Insert Function e vou inserir novamente os parâmetros. Parâmetro R, com o F4, não esqueça. Temperatura, que corresponde aqui à minha estimativa inicial, 273. Pressão, 0,01. Fração, agora eu consigo colocar aqui a fração, que é 1. E parâmetros que correspondem a esses aqui, ok? Não esqueça, F4. Bem, feito isso, posso dar um Enter e clicar em OK. Bem,
Como já era esperado, para esta pressão e esta temperatura, o Ln da fugacidade, Ln do coeficiente de fugacidade do líquido, é diferente do Ln do coeficiente de fugacidade do vapor. Esses dois números aqui distintos, eles indicam que o líquido e o vapor não estão em equilíbrio. Lembre da aula de termodinâmica 2. Para que uma substância pura esteja no equilíbrio, a fugacidade do líquido, da fase líquida, deve ser igual à fugacidade da fase vapor. Bem, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode escrever um delta, que significa a variação entre esses dois valores. Então, para cada valor aqui de temperatura, por exemplo, se eu colocasse 274,15, observe que o valor do coeficiente de fugacidade vai variar para cada uma das fases. Então, o que eu preciso fazer aqui é descobrir qual é a temperatura que vai me dar a igualdade do coeficiente de fugacidade do líquido e do coeficiente de fugacidade do vapor. Para isso, eu uso a seguinte função. Eu vou colocar aqui a diferença entre o coeficiente de fugacidade do líquido menos o do vapor, certo? Se fosse uma igualdade, seria um igual ao outro. Eu pego um deles, passo para o outro lado da equação, e aí, se eu fizer a subtração dos dois, eu teria que ter zero. Bem, à medida que eu vou determinando a temperatura, esse valor vai ficando muito pequeno, até que eu encontre a temperatura determinada para o equilíbrio, e esse valor da diferença deveria ser muito, muito pequeno. Então, essa diferença deveria ir para zero. Ela não vai porque a gente tem um modelo, certo? Então, a gente está tentando ajustar uma temperatura. Então, o que eu faço? Eu vou elevar isso daqui ao quadrado, e qualquer uma dessas diferenças vai dar uma diferença positiva para o meu desvio. Qualquer número elevado ao quadrado sempre vai ser um número positivo. Então, à medida que eu vou variando a temperatura, por exemplo, 275, estão vendo que o delta do Ln de φ diminuiu? Então, me parece que aqui eu tenho que subir um pouco mais a temperatura. E o delta vai diminuindo. Eu não preciso fazer isso na mão. Eu posso fazer isso daqui utilizando o solver do Excel. De que maneira? Basta você vir aqui em Dados, ou Arquivo, Data, clicar em Solver e abrir essa janela aqui. Essa janela é a janela do Solver. Ela funciona da seguinte maneira. Aqui no Set Objective, você tem que marcar a célula que você gostaria de maximizar, minimizar ou obter um valor igual a ela. Então, nesse caso, seria o meu delta Ln de φ, certo? No To, eu indico o que eu quero fazer com essa célula. No meu caso, eu quero minimizar para encontrar o equilíbrio líquido-vapor. E aqui nesse espaço, eu vou fazer este procedimento aqui de minimização variando quem? No meu caso, eu vou variar a temperatura. Então, quando eu estabeleço aqui, eu digo que eu quero minimizar esta célula variando a temperatura. Feito isso, basta eu clicar em Solve. Veja, a resolução do problema é super rápida. Quando eu clicar em Solve, olha o que acontece. Pronto. Aqui já apareceu a tela de resultado, vou clicar em OK. Olha o que aconteceu. Ele descobriu que, para uma pressão de 0,01 bar, a água está em equilíbrio, a fase líquida da água está em equilíbrio com a fase vapor, quando a temperatura atinge 283,19 Kelvin. E olha o que acontece com as fugacidades. O coeficiente de fugacidade de uma fase é igual ao coeficiente de fugacidade da outra fase. Então, aqui nós temos o equilíbrio, certo? O que eu posso fazer aqui? Eu fiz este cálculo para uma pressão. Lembre-se, no problema, ele pede para que nós façamos de 0,1 bar até 45. Então, eu posso brincar aqui
com as seguintes temperaturas. Olha só. No caso, as seguintes pressões. Eu vou colocar aqui 0,05, 0,1, 0,3, 0,7. Colocar a pressão de 1, 5, 10. E aqui eu vou arrastar até tentar obter 45. Vamos ver se chegamos aqui. Beleza. Então, para cada uma dessas pressões, eu vou ter uma temperatura distinta aqui de equilíbrio de fase. No caso da composição, como eu trabalho apenas com um sistema puro, eu posso clicar nesse quadradinho preto que fica aqui do lado da célula e ele vai marcar como todas as outras células. Eu vou arrastar aqui para que ele não desça mais do que o necessário. Pronto. Bem, no caso da fugacidade, primeiro, pessoal, para que o problema não trave, para que o programa não trave, é interessante que você calcule uma estimativa inicial para as temperaturas. Então, eu vou colocar aqui valores aleatórios, como, por exemplo, 293,19. Vou colocar aqui uma variação de 10 em 10, só para estimar esta temperatura. Bem, no caso da coeficiente de fugacidade, eu também vou arrastar aqui para que ele calcule cada um dos coeficientes de fugacidade para as devidas fases com essas temperaturas e pressões. Observe, aqui, como é uma estimativa, vamos ver para esta última linha. Eu disse que a 45 bar, qual é a temperatura da água, o coeficiente de fugacidade das fases está distinto. Então, eu preciso minimizar a diferença entre o coeficiente de fugacidade de cada uma das fases. Como que eu faço isso? Eu vou arrastar o ln do delta, e aqui embaixo eu posso fazer uma soma dessas diferenças. Olha só, sum dessas diferenças. Cuidado, se você estiver usando o Excel em português, você vai escrever a função soma. Como eu estou usando o Excel em inglês, eu estou usando a função sum. Ok? Feito isso, eu vou tentar usar novamente o Excel para minimizar esta soma. De que maneira? Então, eu vou querer minimizar este valor aqui de 71, minimizar já está marcado, variando quais células? Variando todas essas células aqui, Olha como eu marquei elas. Da célula B14 até a B28. Feito isso, basta colocar um Enter e vamos esperar para que o programa minimize. Vamos lá. Observe aqui embaixo, ele está minimizando o desvio, certo? O desvio está ficando bem pequeno. Vamos ver se a gente conseguiu chegar. Perfeito. Chegamos aqui nas diferenças, nas menores possíveis. Então, ele igualou o ln de fugacidade do líquido e do vapor, e nós temos aqui um desvio de 10, na ordem de 10 a menos 10 até 10 a menos 12. Bem, feito isso, nós já estamos muito próximo do que a gente gostaria para calcular o coeficiente de fugacidade e a fugacidade da água. Observe aqui, eu deixei a coluna do φ, que corresponde à fugacidade, ao coeficiente de fugacidade na fase vapor. Como o programa, o XSOS, retorna o valor de ln de φ de vapor, basta eu escrever aqui ESP desta célula aqui. Então, eu vou ter o coeficiente de fugacidade. Clicando aqui, eu tenho para todos os valores. E a fugacidade aqui, pessoal, basta eu fazer a multiplicação entre o coeficiente de fugacidade vezes a pressão que está sendo calculada. Pronto. Feito isso, nós temos aqui os gráficos que serão gerados automaticamente. Nesse primeiro diagrama aqui, pessoal, nesse primeiro gráfico, nada mais é do que uma curva de pressão por temperatura para água líquida. Então, é o mesmo formato que você conhece da equação de Antoine. Neste outro gráfico aqui, eu tenho a variação da fugacidade em relação ao comportamento ideal. Ou seja, eu grafiquei fugacidade em função da pressão.
Observe que aqui eu coloquei uma linha auxiliar que ela liga as diagonais desse gráfico. À medida que a pressão aumenta, a fugacidade da água tende a diminuir, ou seja, a tendência de escapar para a fase vapor, ela vai tornando-se menor, ou seja, a fugacidade. Vamos ver aqui, por exemplo, quando a pressão do sistema está 40 bar, a água já tem um desvio e a fugacidade dela equivale a 35 bar, ok? Ou seja, a fugacidade da água é menor do que a pressão do sistema. Tudo bem? Isso a gente consegue observar aqui no último gráfico, na variação do coeficiente de fugacidade. Perceba, quando a pressão tende a zero, a água tende ao comportamento de gás ideal, ou seja, o seu coeficiente de fugacidade tende a 1. Contudo, à medida que a pressão do sistema aumenta, o coeficiente de fugacidade da água tende a diminuir. Ele começa em 1 e vai diminuindo. Ó. Por exemplo, a 40 bar, o coeficiente de fugacidade da água é em torno de 0,87. O que isso mostra? Mostra que a água ela tem um comportamento anômalo a do gás ideal, ou seja, a alta pressão, você está forçando as interações entre as moléculas de água, e aí as forças de repulsão se tornam muito mais fortes, causando uma diminuição do coeficiente de fugacidade da água. Bem, pessoal, vocês observaram aqui, de maneira muito simples, como calcular o coeficiente de fugacidade e a fugacidade da água na condição de líquido vapor saturado, usando a equação de estado Penck-Robinson e o pacote XS-IOS. Bem, se você tiver alguma dúvida, me escreva aqui nos comentários ou me mande um e-mail no andrez@utfpr.edu.br. Espero que esse vídeo tenha sido de grande utilidade para você que está estudando o equilíbrio líquido-vapor aí em termodinâmica dentro da engenharia química, e se esse vídeo foi de grande ajuda, deixe o seu joinha aí para mim, que fortalece a criação de novos vídeos. Muito obrigado e até o próximo.